Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Aqui quem nos fala, Pastor Roberto, da Igreja Evangélica Cristã, discipulada em Cristo, amém? Cujo ministério tem como objetivo divulgar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus, proclamar a grande salvação em Cristo e também a orientar quanto a buscar a sua face, a andar na sua presença. Vivemos dias, meus irmãos, extremamente difíceis sobre a humanidade, sobre a face da terra, onde tudo caminha para as decisões finais, e aonde nós sabemos que o amor de muitos está se esfriando. Muitos já não têm mais o prazer, a alegria de buscar a presença de Deus, porque são tantas as dificuldades, as tribulações, são tantos os fascínios desta vida, que as pessoas estão perdendo o interesse, não têm o interesse adequado de buscar a face gloriosa de Cristo. E nós precisamos entender, meus irmãos, que sem Jesus nós não vamos de forma alguma chegar à presença de Deus. Ou nós nos disponibilizamos, nos interessamos e nos esforçamos para buscar a face adorada de Cristo, ou com certeza, meus irmãos, lá não vamos chegar. Não sou eu quem digo isso, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que todo aquele que deseja o reino de Deus tem que entender que o reino de Deus ele vai ser conquistado com o quê? Com perseverança. Amém? Ele vai ser conquistado conosco, nos esforçando. Ou nos esforçamos para conseguir o reino de Deus, alcançar o reino de Deus, nos empenhamos, amém? Ou de maneira nenhuma nós vamos chegar lá. E nesta noite eu gostaria de falar sobre um tema com os nossos irmãos, visto que hoje é a nossa reunião sobre oração, Oração que é a forma pela qual nós podemos dialogar com o Pai. Nós podemos falar com o Pai. Amém? O maior exemplo, todos nós sabemos, quem deixou foi Jesus. Jesus não perdeu esse vínculo, ele não perdeu esse elo, ele não perdeu esse caminho de forma alguma, ele não ignorou, não deixou de lado, ele valorizou a oração, amém? Profundamente. E ele deixou o maior exemplo se empenhando, se esforçando. Todas as vezes que ele fazia a obra do Pai, ele reservava um tempo para estar no particular com o Pai, orando, buscando a face do Pai, se comunicando com o céu, se comunicando com o Pai. E se eu e você desejamos obter vitória, desejamos de alguma forma vencer as pelejas, as batalhas do dia a dia, nós também temos que aprender esse caminho, amém? E fazê-lo realmente com alegria, não por imposição, não por força, não porque vou fazer porque tem que fazer, não, vou fazer porque eu amo fazer isso, eu amo buscar a Deus através da oração. E um dos temas, meus irmãos, que envolve essa questão é a fé, amém? A fé é algo que realmente é imprescindível na vida daquele que quer dialogar com Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nos aproximarmos de Deus. Amém? Sem fé não vamos de maneira nenhuma chamar a atenção de Deus. Então, de que me adianta eu dizer, olha, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, mas eu não acredito, eu não creio que Deus possa me ouvir, eu não entendo que através da oração Deus pode se revelar a mim. Então isso é muito importante, meus irmãos, nós precisamos desenvolver a fé, amém? Os irmãos prestem atenção no culto, não fiquem preocupados com veículos aí na porta, não. Amém? Fiquem tranquilos, vamos focar aqui, amém? Focar na palavra de Deus que é importante, irmãos. O inimigo busca distrair-nos, meus irmãos, de todas as formas, viu?
Às vezes a gente está no culto, a gente está adorando a Deus, a gente está ali no foco da palavra, né? E passa um movimento para lá, um movimento para cá, e a gente fica desviando a atenção, né? E isso é ruim, meus irmãos, é ruim porque a gente perde a linha de raciocínio, né? Da qual o Espírito de Deus está nos ministrando. É muito comum parar em carros aí, né? Pega pessoas que aplicativo que chamam, né? Que vai, que vem, então não se preocupe com isso não, amém? Foca aqui na palavra de Deus e no que o Senhor está nos ensinando, amém? Então, meus irmãos, retomando aqui a palavra, eu quero dizer isso aos irmãos e enfatizar muito bem. Sem fé, não podemos nos aproximar de Deus, de forma nenhuma, amém? É necessário, e a palavra de Deus diz isso muito claro, que todo aquele que deseja se aproximar de Deus, que tenha fé, amém? Como eu vou, por exemplo, fazer alguma coisa no meu cotidiano, na minha vida, resolver meus negócios, resolver meus problemas, se eu não acreditar que amanhã eu vou despertar, eu vou estar com saúde, eu vou correr atrás, eu vou fazer alguma coisa, e simplesmente eu vou me entregar ao cansaço, à fadiga, à sonolência, deixa tudo desabar, eu não quero nem saber se acordar tudo bem, se não acordar tudo bem. Não. Eu tenho que acreditar que Deus vai me dar um novo dia para eu desenvolver as coisas que eu preciso desenvolver. As coisas que projetei fazer, que preciso fazer e que vou atravessar uma noite de descanso, mas pela manhã vou levantar e vou cuidar dos negócios. Isso também é um tipo de fé, meus irmãos, amém? Olha, eu tenho fé que, se Deus assim o quiser, se Ele assim o permitir, amanhã eu vou me levantar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou atrás disso, eu vou atrás daquilo. No mundo espiritual não é diferente. Se você deseja realmente ver a mão de Deus movendo pela tua vida, a primeira coisa que Deus requer de você é que você creia, é que você tenha fé, amém? Eu estava conversando muito esses dias isso com a nossa irmã Ruth aqui, e nós estávamos falando sobre isso, né? Às vezes Deus ele se manifesta para nós em coisas pequenas, né? Não precisa ser exatamente em coisas muito grandes, não. Ele se manifesta em coisas pequenas. Quando a gente às vezes está ali com, uma pré-ocupação, ou uma preocupação, o que é isso? É estar se ocupando antecipadamente de cuidados, de medos, de receios, de que alguma coisa não vai dar certo, de que alguma coisa não vai acontecer, de que uma certa necessidade não vai ser suprida, e a gente fica, e agora o que eu faço? Porque vai faltar isso, vai faltar aquilo, porque olha, é tanto, é isso, é aquilo outro, e por esses dias eu estava um pouco assim, meus irmãos, porque a gente é ser humano, a gente é ser humano e a gente tem mesmo, inquietações. Mas o que nós não podemos deixar acontecer é nos abater pelas inquietações. É deixar que as inquietações elas atrapalhem o nosso foco de confiança em Deus. Mas eu me recordo que quando eu estava me sentindo assim, lá dentro do meu íntimo, no mais profundo do meu pensamento, do meu coração, eu dizia assim para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor tem o controle de tudo. Eu tenho certeza que o Senhor vai prover, o Senhor vai fazer. E para minha surpresa, meus irmãos, não sei se eu posso usar esse termo surpresa, porque todo aquele que serve a Deus ele tem que entender que Deus pode fazer tudo, Ele pode fazer qualquer coisa, até as pequenas coisas. Deus me surpreendeu e proveu, amém? Proveu. Aí eu e a irmã Ruth ficamos olhando um para o outro, e glorificando a Deus, agradecendo a Deus, e foi maravilhoso, meus irmãos. Isso é também aí um sinal de fé, amém? E tem que ser assim, meus irmãos, nas pequenas coisas e nas grandes coisas também. Então eu gostaria que nessa noite, os irmãos amados que estão aí também do outro lado da rede social, atentassem para isso.
Nós vamos meditar aqui numa palavra, lá no livro de 2 Reis, capítulo 19 e versículo 31. Amém? 19, versículo 31. Onde a fé, meus irmãos, que vai acontecer, Deus ele pode avivá-la, por menor que ela seja. O que significa isso? Muitas das vezes, dependendo do tipo de necessidade que você tem, daquilo que você precisa, daquilo que você busca, que você almeja, que você sonha, né? Muitas das vezes você olha para aquela situação e você diz assim: ah, meu Deus, mas esse negócio aí, ó, isso aí precisa de uma fé enorme, né? A gente até mede o tamanho da fé, né? A gente mede, a gente fica medindo o tamanho da fé, amém? Mas não é assim, meus queridos, não é assim. Não é o tamanho da fé que você tem que vai fazer as coisas acontecerem. Até mesmo porque Jesus disse que se a nossa fé ela for, ao menos, do tamanho de um minúsculo grãozinho de semente de mostarda, ela já é suficiente. Amém? É claro, devemos exercitá-la? Devemos nos esforçar? Devemos. Amém? Mas devemos entender, meus irmãos, que não é a dimensão da fé, o tamanho da fé, que vai fazer as coisas acontecerem. Não. Amém? De forma alguma. Nós precisamos entender e compreender que o que vai fazer as coisas acontecerem, além da fé, é a confiança, meus irmãos. É a confiança. E o que é confiar? É quando você descansa a sua mente, é quando você descansa o teu coração, é quando você olha para o alto e você fala com o Pai e você diz: Pai, orei, apresentei a Ti, coloquei nas Tuas mãos, entreguei nas Tuas mãos, agora eu quero descansar a minha mente. Eu não quero ficar com a minha mente ali o tempo todo. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai agir? Será que Deus, né? E será? Será não é fé, meus irmãos. Será é dúvida. Eu não sei se você tem se sentido assim ultimamente, porque talvez os problemas que você enfrenta são grandes demais. Talvez as necessidades que você tem, aos teus olhos físicos e humanos, são enormes, são imensos. Mas eu quero dizer a você que você tem um Deus que está acima de tudo isso, de qualquer coisa, e que Ele pode sim, tanto nas mínimas como nas grandes coisas, fazer aquilo que você necessita. Amém? Então, se você já orou, se você já colocou diante de Deus, se você apresentou, né? Se você se esforçou na oração, você falou com Deus, agora é o tempo de descansar. É o momento de você parar de se inquietar. Amém? Parar de se desesperar. E você dizer: Deus, confia em Ti. Porque é isso que Deus quer, meus irmãos. Até mesmo porque o excesso de preocupações, né, ele vai trazer o que para a nossa vida, para o nosso corpo físico? Estresse, né? Perda de cabelo. Você vai talvez dizer: pastor, o senhor tem tido uma vida muito estressada, né? O senhor tem perdido muito cabelo aí. Talvez isso possa ser, né? Mas eu tenho aprendido com Deus, meus irmãos, que o excesso de preocupação vai dar descontrole emocional em você, vai dar desequilíbrio hormonal. Às vezes você vai ter que tomar um medicamento aqui, um medicamento ali, né? Vai interferir na tua saúde. Então, aprenda a confiar em Deus. Amém? Voltando aqui à palavra, em 2 Reis 19, 31, nós vamos falar aqui de uma situação que era uma situação grande, era uma situação imensa, meus irmãos, imensa. Amém? Porém, olha o que diz aqui a palavra de Deus: Deus pode avivar a nossa fé, por menor que ela seja.
E esse caso aqui fala de um rei chamado Ezequias, que viveu nos dias do profeta Isaías. E este rei, ele passou por experiências muito grandes, desafios enormes. A Bíblia vai dizer que um outro determinado rei, um rei assírio, ele foi afrontar a Ezequias, a Judá, e a dizer que o Deus dos judeus, o Deus dos israelitas, não ia poder livrar Ezequias e nem o povo dele das mãos dele, porque Deus tinha mandado ele ir lá para subjugar a Judá, por causa dos pecados de Judá, para levar em cativeiro aquele povo e humilhar aquele povo. Só que aí, meus irmãos, está um diferencial. Deus pode usar a vida de alguém, muitas das vezes, para tratar com uma falha nossa, para nos lapidar em alguma área, em algum sentido da nossa vida? Pode. Até mesmo, muitas das vezes, para nos corrigir. Isso pode, nós sabemos disso. Amém? Não esqueça, Ele tem o controle de tudo. Só que, meus irmãos, o problema de algumas pessoas, que muitas das vezes Deus vai usar como instrumento, é a forma como elas chegam diante das pessoas. Se elas chegam arrogantemente, achando que o poder é delas, e que elas é que vão fazer as coisas porque elas detêm o poder, e elas ignoram a Deus, isso tem uma inversão no mundo espiritual. Amém? Isso tem uma inversão. É por isso que muitas das vezes, quando nós vamos viver uma disciplina da parte de Deus, uma correção, nós precisamos entender que nós precisamos nos cobrir de humildade, de humilhação diante do Senhor. Porque quando Deus está tratando um processo conosco, é aí que nós precisamos diminuir diante da presença dEle, nos humilhar e pedir ao Senhor que nos dê força para compreender o momento dEle com as nossas vidas, e dizer para Ele: Senhor, confio plenamente em Ti, e sei que só o Senhor pode mudar a situação. Então aquele rei chega diante do povo de Judá, ali perante as muralhas de Jerusalém, e começa a humilhar Ezequias, começa a humilhar as pessoas, e a dizer: eu quero ver qual é o Deus. E isso ele se referiu ao Deus único e verdadeiro, o Deus tremendo e poderoso, o Senhor dos exércitos, amém? Que vai livrar vocês das minhas mãos. Muitos povos o Deus de vocês entregou nas minhas mãos, e eu acabei com todos eles, e com vocês não vai ser diferente, e nem o Deus de vocês vai impedir que eu faça isso. Opa! Lembra o que foi dito aqui? Ele entrou numa condição arrogante, e Deus olha e diz: não. Talvez, meus irmãos, Ezequias poderia ter tomado também uma atitude prepotente, Ele poderia ter chegado e ter dito assim: ah, é? Então vamos ver, Eu vou convocar os meus soldados, os meus oficiais, e vamos ver o que acontece. Ou talvez ele poderia chegar e dizer assim: olha, pede o que você quiser, a gente vai fazer, não importa o que seja, a gente vai dar ouro, vai dar prata, vai dar bens, mas olha, tem razão, o exército de vocês é poderosíssimo, nem mesmo Deus vai poder nos livrar. Não. Ezequias olha para aquela situação e ele vai orar a Deus. Aí é a questão. É você entender quando você precisa ir orar a Deus. Ele vai orar a Deus e apresenta a Deus a questão, a situação. Amém? E ele diz: Senhor, ouve a afronta deste arrogante rei. E ele pede para Isaías interceder em favor deles, o profeta. E Deus olha para aquela situação
e diz: ah, é? Tá certo. Então pode dizer para Ezequias que quem vai pelejar por ele e pelo seu povo sou eu. Eu vou tratar com a arrogância deste homem. Olha o que diz o versículo 31. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele vai voltar, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Está entendendo, meus irmãos? A que ponto Deus trata a arrogância dos homens? Aquele rei, ele não estava lidando com um povo qualquer. Ele não estava afrontando um povo qualquer. Ele estava afrontando uma descendência do rei Davi. Amém? Que era uma descendência que Deus havia deixado muito claro que sempre ocuparia um lugar no trono de Israel. Deus precisava assim trazer algumas correções ao povo, porque o povo estava disperso, o povo estava distante, precisava, mas a arrogância daquele homem irritou a Deus. Então Deus vai até lá e diz: olha, vou mudar a situação e o quadro aqui agora. Esse homem vai voltar por onde ele veio e não vai lançar uma flecha sequer contra o meu povo. Sabe o que é isso, meus irmãos? É o zelo de Deus pela tua vida e pela minha. Deus está dizendo para você e para mim o seguinte: não se preocupe quando a afronta vem, não se preocupe quando a arrogância se eleva num nível muito alto e você escolheu se posicionar, confiar em Deus, acreditar em Deus, e você preferiu silenciar, se calar e deixar Deus tratar com a situação. Só para finalizar, eu vou trazer um breve comentário aqui. Olha o que diz: desde que uma centelha permaneça ativa, o fogo pode ser novamente aceso e transformar-se em uma grande labareda. Semelhantemente, se apenas um remanescente de cristãos verdadeiros retiver uma partícula de fé, Deus poderá reconstruir uma nação forte. E se apenas um vislumbre permanecer no coração, o Senhor poderá usá-lo para restaurar a ardente confiança que resta em cada crente. Se você sentir que apenas uma fagulha da fé permanece na sua vida, peça a Deus que a use para reacender o ardente fogo do comprometimento com Ele. A situação era fácil para Ezequias? Não. Ele estava assustado, ele estava amedrontado porque o exército era imenso, mas ele encontrou o melhor caminho: a oração. Ainda que a fé dele estivesse abalada, ele estivesse em grande angústia, ele usou a pequena fagulha da fé que ainda havia dentro do seu coração, amém? E ele foi levado diante de Deus. E Deus agiu através daquela pequena fagulha de fé. Qual é o teu caso nessa noite? Qual é a tua necessidade? Tem uma fagulhinha de fé aí dentro do teu coração? Se tem, eu quero dizer para você: tem esperança. Amém? Ah, pastor, olha, não tem nada. Peça a Deus que Ele vai reacendê-la. Peça a Deus que Ele vai fazer crescer. Amém? Mas não despreze por menor que ela seja. Ah, mas pastor, eu não sei orar como os grandes homens de oração, como os grandes homens aí, teólogos, né, conhecedores aí da liturgia bíblica, do conhecimento bíblico. Deus não está preocupado com nada disso. Amém? Lembre-se que aqui não era qualquer pessoa, era um rei em Judá. Ele tomou uma atitude, ele foi até a Deus e disse: Deus, usa a pequeníssima fé, a pequeníssima fagulha de fé que eu tenho,
E ele disse para o profeta: não cesse de orar por nós. Nós estamos orando por você. E essa pequeníssima fagulha de fé que tem aí, Deus vai transformá-la num potencial muito grande para uma grande vitória na tua vida. Toma posse disso. Acredite. Teu projeto, teus sonhos, o que você precisa, Deus pode realizar. Tudo que Ele quer de você é comprometimento. Venha para Ele. Amém? Se comprometa, acredite, e Ele fará acontecer. Amém? Haverá coisas que Ele vai ter que dizer não para você, mas haverá coisas que vão estar dentro do plano e do projeto dele, que Ele vai assinar embaixo e vai fazer acontecer. Amém? O que for bom para você vai acontecer, o que não for, Ele vai te livrar. Amém? Mas em tudo você deve acreditar e confiar. Toma posse do teu milagre. Nós vamos orar agora. Amado Deus e querido Pai, Senhor soberano, neste momento nós estamos aqui diante da tua face, Pai. Temos aprendido nesta noite, Jesus, que não importa qual é a dimensão da nossa fé, qual é o tamanho da fé que carregamos dentro do nosso coração. Porque talvez, Senhor, muitas das vezes subjugamos a fé que há dentro de nós. Muitas das vezes achamos que para determinados problemas é preciso uma fé astronômica, imensa. E às vezes para outras coisas achamos que não precisa tanto assim. Mas a tua palavra ela não fala, Senhor, sobre dimensão de fé. Ela fala sobre confiança, sobre crer, sobre acreditar. Por isso, Jesus, eu peço a Ti, eu não sei o que essa pessoa do outro lado aí está vivenciando. Eu não sei o que ela está passando, Senhor, nesse exato momento. Eu não sei qual é o nível, Senhor, a dimensão de fé que ela carrega dentro do coração nesse instante. Mas a Tua palavra nesta noite, ela veio nos ensinar que, mesmo em meio, Senhor, as aflições, as angústias, as agruras que cercam muitas das vezes as nossas vidas, tudo que o Senhor requer, Senhor, é que tão somente confiamos em Ti, acreditamos que o Senhor pode agir em nosso favor. E nessa noite eu apresento a Deus cada uma dessas vidas, Pai. Meu Deus, eu não sei se a causa é financeira, eu não sei se a causa, Senhor, é saúde, eu não sei se a causa é profissional, é familiar, é íntima, é genealógica, eu não sei, Senhor, o que acontece com essa vida do outro lado. Talvez, Senhor, seja uma decisão, seja, meu Pai, algo que essa pessoa tem olhado para isso e tem dito: se Deus não fizer, esquece. Realmente, Senhor, porque o Senhor tem o controle de tudo, o Senhor é capaz de tudo. A Tua palavra diz que, ainda que a nossa fé seja do tamanho de um pequeníssimo grãozinho de mostarda, é o suficiente para o Senhor trabalhar. Todas as vezes que o Senhor se encontrava com pessoas necessitadas, pessoas enfermas, pessoas perturbadas, pessoas que precisavam de tomar grandes decisões, tudo o que o Senhor perguntava a essas pessoas era o seguinte: você crê que eu posso fazer isso? E de acordo com a resposta de cada um, o Senhor operava poderosamente. Até mesmo com aqueles que chegavam diante do Senhor e diziam: Senhor, ajuda a minha fé, Senhor, ajuda-me a ter fé. Como o caso daquele pai, daquele menino lunático, Senhor. Aquele menino que ora o inimigo lançava no fogo, ora o lançava na água. O Senhor ajudou a fé daquele pai, e o Senhor curou aquele jovem e o devolveu ao seu pai são, curado, liberto, transformado. Senhor, eu quero declarar nesta noite que essa vida que está aí do outro lado, com os que estão aqui conosco nessa noite, Pai, não importa qual seja o tamanho da sua dificuldade, o tamanho, Senhor, da sua necessidade, mas eu creio, Senhor, que nesta noite o Senhor pode entrar nessa vida, pode entrar nesse coração, pode mudar o quadro desta vida, Pai. E esta pessoa, Senhor, se tão somente ela já orou, ela já apresentou, ela já entregou essa questão nas tuas mãos, e agora ela passou a descansar, ela não está mais preocupada, mais falando nesse assunto, mas ela está acreditando que o Senhor ouviu e que em breve a sua resposta virá, Senhor. Com certeza a tua resposta virá, Pai.
Muito obrigado, Jesus, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu aqui, Pai. Tivemos uma rápida explanação da Tua palavra, meditando, Senhor, na experiência do rei Ezequias em Judá. Ali, Senhor, ele viu todas as dificuldades. Ele viu, Senhor, a dimensão das dificuldades, o tamanho das dificuldades. Ele poderia ter escolhido fugir, ele poderia ter escolhido se render ao adversário, ao inimigo, mas ele escolheu, Senhor, confiar em Ti. Ele escolheu levar diante de Ti, Senhor, as afrontas que ele recebeu. E o Senhor defendeu a sua causa, defendeu aquele povo e deu a vitória ao Teu servo. E nessa noite o Senhor está dizendo para vidas que estão aí do outro lado, e para vidas que estão aqui dentro também. Ele viu tudo o que aflige, o que angustia a sua vida, a sua alma, a sua mente, seu emocional e tudo que cerca a tua vida. Entrega nas mãos dele, descanse e confia, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor, te agradeço pela vitória, te agradeço pelos milagres, te agradeço por todo o bem que o Senhor tem feito. Assim eu te peço, ó Deus, que nós possamos estar aqui de volta na próxima sexta-feira, adorando, exaltando, glorificando, bendizendo ao Teu nome santo, Pai, glorificando a Tua majestade, Senhor, aprendendo com a Tua palavra. Assim eu te peço, nos leve em paz e nos dá uma noite de vitória. Essa vida do outro lado aí nas redes sociais seja compelida, compungida a crer em Ti, a confiar no Senhor. Usa ela como instrumento das Tuas mãos, Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Confia no Senhor, acredite. Deus vai além das suas expectativas. Amém. Te convido a se inscrever no nosso canal, nas redes sociais. Nos ajuda. Amém. A divulgar a palavra de Deus. Não faço esse pedido porque vislumbro recursos financeiros, amém? Porque Deus tem cuidado da minha vida, tem cuidado da minha família, e tudo que nós temos feito aqui ao longo dessas gravações, dessas lives, é transmitir de graça aquilo que de graça Ele nos deu, amém? Levar a palavra de Deus, ensinar as pessoas através do caminho das Escrituras, e é o que realmente precisa acontecer nesses últimos dias, irmãos, porque nós estamos chegando aos últimos dias da humanidade e nós precisamos cada vez mais nos permitir ser instrumentos nas mãos de Deus. Então o que eu te peço, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas, divulga essa palavra, envia para os seus contatos, incentiva as pessoas a ouvir a palavra de Deus, a reservar um tempo para a palavra de Deus. Não se enfade com o tamanho dos minutos aí, do tempo que a gente grava, né, da gravação que faz. Ouça atentamente, pacientemente, porque Deus tem uma palavra para o teu coração, e tem também para o coração de alguém que está precisando, e você vai ser esse instrumento. Então curte lá no nosso canal Norberto Teodoro, amém? Compartilha, se inscreve no nosso canal, ajuda a divulgar essa palavra. Na eternidade você vai ser recompensado. A palavra de Deus diz, nessa vida 100 vezes mais, e na eternidade por vir, está com Deus para todo sempre. Amém? Você vai encontrar lá na eternidade pessoas que foram alcançadas, e Cristo vai mostrar isso para você, eu creio, amém? A palavra de Deus diz isso, amém? E vai dizer para você, olha, foi através daquela sua atitude, hoje está aqui, amém? Seja instrumento nas mãos do Senhor. Muito obrigado pela sua atenção. Estaremos de volta na sexta-feira, abordando temas que respeitam a salvação em Cristo Jesus. Te convido a estar conosco. Ativa aí as notificações no YouTube, todas as vezes que a gente divulgar aqui, né, gravar aqui uma live, o YouTube vai avisar você, tá bom? Que Deus te abençoe, muito obrigado pelo teu carinho. Estenda a tua mão aí na tua casa, desta forma, que eu vou impetrar as bênçãos sacerdotais sobre a tua vida e sobre a tua casa. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um, e todo aquele que assim crê diga amém, Jesus.
Deus te abençoe, tenha uma noite de paz, seja alcançado pela poderosa mão de Deus, seja poderosamente abençoado, confia, descansa. Você não precisa ficar falando nos problemas que você está atravessando, você já falou com Deus, Ele sabe exatamente o que você precisa, é só descansar e confiar, amém? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, e se desejar, estamos aqui, quiser nos conhecer, Rua BTV 593, Jardim Aiosa, Marieta, cidade de Osasco, São Paulo, divisa aqui com a Avenida dos Remédios. Você é nosso convidado em nos conhecer, amém?